Ciao ragazzi! Eu já vou começar o vídeo sendo bem franca. Já tem cerca de 20 dias que eu não posto nada, nenhum conteúdo aqui no YouTube. E eu tô contando com a compreensão de vocês durante esses 20 dias. Por quê? Porque tem sido um período de muita adaptação para minha família. Eu já comentei em outras oportunidades, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, que setembro é um mês que tudo começa aqui na Itália, que tudo reabre. E tá sendo assim pra minha família, porque o meu filho tá com 2 anos e meio agora, um pouco mais de 2 anos e meio, ele começou na escolinha agora. Meu marido tá com novos horários de trabalho e eu comecei o último ano letivo de bolsa de estudo na universidade. Então tá bem punk, bem complicado de ajustar os horários. Eu tô nessa fase de adaptação, né? Eu ainda não tenho uma rotina de horários. Por isso eu não tô conseguindo me dedicar ao canal, mas eu queria agradecer muito a compreensão dessas 1.180 pessoas que estão inscritas aqui. Eu queria agradecer também o meu tio, meu tio José, né? José Ferreira, que faz a maior propaganda aqui do canal lá no Maranhão, Maranhão inteiro ligado no meu filho italiano. E a todos os meus familiares e amigos que continuam aqui firme e forte no canal, enquanto eu tô nesse período um pouco de isolamento, né? Eu queria agradecer a compreensão de vocês, queria convidar vocês a assistirem os vídeos antigos enquanto eu ainda não consigo uma rotina de horários para atualizar semanalmente o canal como sempre aconteceu. Nunca aconteceu esse lapso temporal aqui no canal. Enfim, eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos antigos enquanto eu não consigo ter essa rotina de postar sempre novos vídeos. E agradecer muito a compreensão de vocês e o fato do canal continuar crescendo, mesmo com esse lapso de conteúdo que está acontecendo agora, tá bom? Era esse o comunicado aos inscritos que eu queria fazer. Então, vamos rapidão para nossa mini aula de formação de frases em italiano, depois da vinheta. Então, gente, num dos últimos posts que eu fiz lá no meu Instagram, @meufilhoitaliano, eu dei a ideia de aulas ao vivo aqui no canal. Coitada, né? Eu nem sabia que eu ia entrar nessa fase de profunda instabilidade nos meus horários pessoais. E aí eu dei essa ideia, né, de aulas ao vivo e pedi para as pessoas para elas me dizerem quais eram as suas maiores dúvidas em italiano para que eu pudesse sanar durante as aulas ao vivo aqui no canal. Mas, de antemão, né, como já foi explicado antes da vinheta, eu quero dizer a vocês que agora, nesse momento, não será possível ter aulas ao vivo. Eu tô deixando esse projeto para o ano que vem. Mas, por enquanto, eu posso sanar essas dúvidas que já me foram apresentadas em vídeos gravados mesmo. Os 4 assuntos mais pedidos foram preposições, verbos, pronúncia principalmente relativa às consoantes duplas do italiano, e formação de frases. Formação de frases foi o 4º assunto mais pedido. E eu fiquei muito intrigada quando eu vi que esse era um dos assuntos mais pedidos. Por quê? Porque a formação de frases do italiano, ela tem muito da formação de frases do português, que são 2 línguas que nasceram da mesma língua, né? Essas 2 línguas bebem da mesma fonte, têm estruturas gramaticais extremamente similares em diversas estruturas gramaticais, inclusive a sintaxe, né, e formação de frases, são muito similares. E ambas as línguas possuem a mesma estrutura frasal. Por isso que eu fiquei bem intrigada quando eu entendo muito que as preposições realmente são muito difíceis, variam muito de língua para língua, os verbos também, né, as conjugações verbais, e a pronúncia é algo difícil em qualquer língua que você aprenda. Mas aí eu fiquei bem intrigada com o fato da formação de frases ser uma das dúvidas principais das pessoas. E aí eu resolvi fazer de antemão, né, a primeira aula de todas, essa mini aula de formação de frases. Continuando, a formação de frases tanto do italiano quanto do português é a SVO. SVO, ou seja, SVO, sujeito, verbo, objeto. SVO,
sujeito, verbo, objeto. São duas línguas que seguem essa ordem frasal, né? Essa ordem de palavras. Por exemplo, se eu quero dizer eu não como pasta, eu não como macarrão, né? Eu não como macarrão. Em italiano eu digo io non mangio la pasta. Io non mangio la pasta, né? Tipo, eu não como macarrão. Sujeito, verbo, objeto. Io, sujeito, non mangio, verbo, la pasta, objeto. Ok, até aí tudo bem, né? Só que não é dito que se a estrutura frasal principal de uma língua é tal, a gente tem que sempre seguir ela. Não, existem quebras dessa estrutura, né? Existem licenças para que isso aconteça. Existe uma coisa chamada, por exemplo, deslocamento, sabe? A gente pega uma estrutura que está aqui e coloca ali. Esse deslocamento é permitido, porque se não fosse permitida essa quebra da estrutura sintática, né, nas línguas, não existiria poesia, não existiria estilos diferentes de discurso, né? Não existiriam essas coisas. Então, por exemplo, essa mesma frase que eu usei para exemplificar as estruturas VO, sujeito, verbo, objeto. Io non mangio la pasta. Ela poderia ser dita muito comumente aqui na Itália, por um italiano, assim. La pasta non la mangio. La pasta non la mangio. Olha o que aconteceu aqui. Existia uma quebra da estrutura sintática, né? da estrutura frasal SVO nesse discurso, nessa formação frasal. Por quê? Porque a pasta aqui, né, o macarrão, ele é o objeto, o sujeito sou eu, né? Eu que não como a pasta. Mas o objeto ele foi para frente. Por quê? Porque eu quis dar ênfase, foi uma escolha estilística minha. Eu quis dar ênfase no objeto. Eu não como pasta, né? Eu como muitas outras coisas, mas pasta não, né? Eu quis dar essa ênfase, foi uma escolha estilística. La pasta non la mangio. Não quer dizer que eu errei gramaticalmente a frase, de forma alguma. Essas licenças existem na gramática, tá bom? Então eu fiquei pensando, talvez essa seja uma dúvida, talvez as pessoas já tenham escutado muito Giuseppe lo accompagno, né? Isso acontece muito comumente em italiano. Ao invés de io accompagno Giuseppe, né? Eu acompanho o José. Io acompanho Giuseppe, não. Giuseppe lo accompagno. Existe essa inversão. E isso é muito, muito, muito comum em italiano. Pode ser que isso tenha gerado alguma dúvida aí na galera que me perguntou lá nos stories do Instagram. Existem línguas com outro tipo de estrutura frasal? Existem. O próprio latim, que é a nossa língua originária, né? A fonte de onde a gente bebe. O próprio latim não é uma língua SVO. Ele é uma língua SOV. SOV, ou seja, sujeito, objeto, verbo. A testa tá lá no fim, né? O verbo, a ação, tá lá no fim da estrutura frasal do latim. Por isso que eu falei que eu me intriguei com essa dúvida, porque tanto o italiano quanto o português, eles possuem a mesma estrutura frasal. E a gente pode falar sobre muitas outras similaridades que existem entre português e italiano dentro dessa estrutura frasal. Por exemplo, qual é a posição do adjetivo em italiano? Ela é a mesma da do português, né? A gente preferencialmente coloca o adjetivo depois do substantivo, né? É um céu azul, um cielo blu. A gente preferencialmente coloca depois do substantivo, o adjetivo. Mas existem situações que a gente coloca sim antes do substantivo. Essa estrutura é muito diferente da do inglês, por exemplo. O inglês não admite, os adjetivos são sempre antes do substantivo. Então, por exemplo, se eu quero dizer que um rapaz é bonito, em inglês vai ser sempre a handsome guy. A handsome guy, né? Eu não posso dizer que é um rapaz bonito, eu digo que é um bonito rapaz. Essa é a estrutura sintática, a estrutura frasal do inglês. Já no italiano e no português, funciona de forma diferente, que é colocando depois do substantivo ou, em vários casos, antes do substantivo, né? Mais um ponto de similaridade que existe entre italiano e português. Se eu quero dizer a mesma frase, um rapaz bonito, em italiano eu digo un ragazzo bello. Un ragazzo bello.
Mas eu posso muito bem e muito comumente em italiano dizer un bel ragazzo, un bel ragazzo. É um ragazzo bello, um bel ragazzo. Essa modificaçãozinha do adjetivo de bello para bel acontece com alguns adjetivos. O adjetivo bello é um deles em italiano, né? Então, tanto um ragazzo bello quanto um bel ragazzo, né? Em português é a mesma coisa, né? Tanto um rapaz belo quanto um belo rapaz. Não é isso? Para vocês verem que, mais uma vez, a estrutura frasal do italiano e do português vão seguindo caminhos muito similares. Por exemplo, a posição do não na estrutura frasal do italiano, ela é a mesma da do português, o não vem antes do verbo, então, non faccio, non mangio, non parlo. É que nem no português, não faço, não como, não falo. Vamos dar um exemplo de uma estrutura frasal diferente? A do francês, por exemplo. Se eu quero fazer uma negativa no francês, eu tenho que usar o auxiliar pas, né? Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Quer dizer, eu não falo francês, mas eu não posso usar só o ne, eu tenho que usar o pas, né? Existe um auxiliar da negação. Tanto em português quanto em italiano, não existe isso na estrutura frasal. É a mesma para as duas línguas. Perceberam por que eu fiquei um pouquinho intrigada lá no início do vídeo, quando eu falei a forma como eu recebi essa dúvida das pessoas? Porque o português e o italiano, eles possuem êxitos muito similares na estrutura frasal, né? Na estrutura sintática das frases. Então, se eu não conseguir abarcar aqui nesse vídeo qual é a sua dúvida na estrutura sintática, na estrutura frasal do italiano, me conta aqui nos comentários que a gente tenta dirimir essas dúvidas para além desse vídeo, tá bom? É isso, obrigado pela compreensão, um bacio, espero que a presto. Tchau!